dando uma boa tarde a todos e todas, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, excelentíssimo deputado Marcos da Rosa, para proceder à leitura da ata da última sessão. Boa tarde, deputado, presidente, Maurício Kudilac, senhoras e senhores. Ata da 43ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 23 de maio de 2023. Presidência, deputado Maurício Kudilac. Secretaria, deputados Padre Pedro Baltzeira, delegado Egídio e Marcos da Rosa. Às 14 horas do dia 23 de maio do ano de 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Padre Pedro Baltzeira para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu por aprovada. Expediente. O senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente. Breves comentários, ou melhor, breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Gerry Consoli, Sargento Lima, Maurício Peixer e Lunelli. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Jair Mioto, Bloco União, PSD e PTB, Neudi Sareta, Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT, e Massoco, PL. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou ao próximo horário. Ordem do dia. Foi aprovada em redação final e exarada ao projeto de lei número 88/2022, bem como a redação final exarada ao projeto de lei número 34/2023. Na sequência, o senhor presidente informou que foram aprovados os pedidos de informação números 239 a 244/2023, as moções 834 a 865/2023, bem como o requerimento número 1945/2023. E ainda deferiu os requerimentos números 1932 a 1944 e 1946 a 1953/2023. E comunicou que encaminhará aos destinatários indicações números 536 a 553/2023. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão para manifestação do prefeito de Nova Veneza, senhor Rogério José Frigo, acompanhado da realeza para divulgar a 17ª Festa da Gastronomia Típica Italiana de Nova Veneza, Carnevale di Venezia, que acontecerá de 15 a 18 de junho de 2023. Na sequência, ainda suspensa a sessão, o prefeito de Aurora, senhor Alexandro Cole, acompanhado da realeza, fez uso da palavra para divulgar a primeira Expo Aurora e o 33º Seminário Nacional da Cebola, que acontecerá de 31 de maio a 4 de junho. Explicações pessoais, fizeram uso da palavra os senhores deputados Marquito, Lucas Neves, repórter Sérgio Guimarães e Massoco. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para quarta-feira no horário regimental. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. É isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Marcos da Rosa. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Solicito à assessoria que proceda ao expediente. Breves comunicações. Primeiro orador inscrito para falar, deputado Gessé Lopes, a quem passa a palavra, ao tempo que convido o deputado Marcos da Rosa para presidir a sessão. Com a palavra, o deputado Gessé Lopes. Obrigado, presidente, catarinenses, colegas.
Desde que eu assumi o mandato, eu tenho como bandeira combater a doutrinação ideológica dentro das instituições de ensino. Porque isso acontece, não é por acaso, não é natural, não é algo que aconteceria se não tivesse um mandante. Isso foi escrito pelo comunista Antônio Gramsci. A revolução não vamos fazer mais pelos quartéis, tomando armas, e sim pelas escolas, pela revolução cultural. Então não é por acaso que a gente vê militância ideológica dentro de escolas e dentro de universidades públicas. Por isso, eu tenho muito zelo pelo que os professores ensinam dentro de sala de aula. E por isso eu virei aqui alguém que captura certas denúncias de professores que estão doutrinando dentro de sala de aula. E ontem eu tive o desprazer de ouvir, acho que desses 4 anos e meio, a pior conduta de um professor, no caso uma professora de uma escola pública dentro de sala de aula. Talvez seja por isso que tenham medo de que filmem, de que gravem. Porque por que vão ter medo de gravar uma aula de português, uma aula de matemática, uma aula de geografia? Não, eles têm medo que gravem isso. Esse tipo de porcaria que eles ensinam dentro da sala de aula. Pode passar o primeiro vídeo. Eu não uso isso aí, né? Racista, machista, homofóbico, ladrão, né? Não, porque assim, a direita e a esquerda é o seguinte, gente, é histórico, né? Tu tem que ver de qual classe tu é. Se é um burguês rico, tá certo, tem que defender a sua, né? Cada um tem que defender a classe que pertence. Quando ele mesmo falou, tem vídeos, tem 1000 vídeos falando, entendeu? O que o Bolsonaro pensa das pessoas, da vida, dos pobres, entendeu? Então, Bolsonaro, machista e homofóbico. Bom, eu vou dizer para ti, professora, um segredo. Como diz o Ciro Gomes, um segredo, para ninguém ouvir. O Bolsonaro tinha mais negros e mulheres no seu governo do que o governo atual. Mas não conta para ninguém, professora. E que defende o pobre porque ela é pobre. E o burguês, o Bolsonaro, tem que defender o burguês. Pois bem, professor, eu vou te contar outro segredo. Tu sabia que o teu presidente proletariado declarou um patrimônio de 9 milhões de reais, mas não conta para ninguém, esse é segredo. Não conta para ninguém. Tu sabia, isso além do que ele não tem declarado, né? Tipo, Atibaia, o triplex, que o cartão corporativo que vocês tanto criticavam o Bolsonaro, ele já gastou mais que o dobro no mesmo período. Não conta para ninguém, é secreto. Não conta para ninguém. Que a Janja gastou 196 mil reais com cama, sofás, poltronas, lá no Alvorada. Esse é o presidente do proletariado, que gasta diárias de 37 mil reais em hotel de luxo. Professora, passa o próximo vídeo. Antivacina, contra a cloroquina que ele enfiar na gente. Enfiou, um monte de gente tomou isso aí. Tá? Melhorou, caralho. Isso eu quero ter a ciência de provar isso aí. A gente aqui estuda ciência. Deu, pode parar. Vocês ouviram o que a professora falou para o aluno? Olha, eu falo muito palavrão, porque eu acho que isso não determina caráter. Mas uma professora debatendo com um aluno na sala de aula e falar caralho. Melhorou o caralho. Isso é conduta de professor? É isso que você, pai de aluno,
Quer que a professora fale para o seu aluno? Melhorou, caralho. Isso é conduta de professor dentro da sala de aula? Isso é argumento para tentar defender uma tese defensável que não consegue debater com um aluno política? Passa o próximo vídeo. Olha só, ela fala que o Bolsonaro quer exterminar os trans, os gays. Aí a própria aluna fala, tá, mas ele teve lá 4 anos, e por que não fez isso? Ah, mas muitas pessoas fizeram, muitas pessoas fizeram. Eu dou risada, mas é triste. Porque isso aí é o que a gente tem de evidência, é um áudio. Mas o que essa professora não faz quando não tem ninguém filmando, não tem ninguém gravando, nas outras salas, nos outros dias? É um desserviço para a educação de Santa Catarina. Porque não é questão de opinião. Ela está mentindo dentro da sala de aula. Quer exterminar os gays. Não consegue debater com o aluno. Ah, o Lula preso é fake news. Então a gente tem que desver o que a gente viu. E aí depois fala, Bolsonaro vai ser preso também, se contradizendo. Estão vasculhando a vida do presidente Bolsonaro. O máximo que conseguem é tentar ver alguma coisa da carteira de vacinação do homem. E nem isso ainda. Mas o Lula preso é fake news. Condenado 4 vezes por corrupção, lavagem de dinheiro, ocultação de bens. Em 3 instâncias. E ele não foi inocentado, professora. Se é que pode chamar de professora. Foi por um ministro indicado pelo PT que decidiu que não era por aqui o processo, tinha que ser por Brasília, e anulou os processos. Anulou as provas. Isso não é descondenação, é descondenação, mas isso não é torná-lo inocente, professora, para te estar falando isso dentro da sala de aula. Próximo. E aí, isso para mim é o mais grave. Sempre que eu falo sobre o assunto, principalmente nas redes sociais, que depois isso vai para as redes sociais, sempre vem aquele argumento, né? Ai, por que tu não vem na escola ver a goteira que está aqui, que o muro, que não sei o quê, que não tem, que está funcionando? É lógico que a dignidade é importante e nós temos que ter esse olhar. Mas nós estamos falando de ensino. E se ensino é bom, eles ensinam embaixo de uma árvore. Fora da sala de aula, se quiser ensinar. O problema é que nós temos professores assim, dentro da sala de aula, que perde tempo ensinando mentiras, que perde tempo ensinando porcaria, que aluno não sabe escrever um português, mas sabe tudo de sexualidade. Nazistas. Chamando nós de nazistas. Isso está virando rotineiro no Brasil. Por quê? Porque a gente não vota em ladrão? Porque a gente não tem corrupto de estimação? Aí a gente é nazista? Peço mais tempo, presidente. Mas a gente não pode mais tolerar esse tipo de coisa. Ontem foi uma jornalista que nos taxou de nazista. Agora, uma professora, falando para os alunos de Santa Catarina, que o teu pai é nazista. Deixa eu bater o tempo. Concedo mais 1 minuto.
Então, professora, morda a sua língua para falar do Estado que te sustenta, que te deu oportunidade. E nós vamos entrar com recurso no Ministério Público para denunciar essa fala dentro de uma sala de aula para alunos. E nós vamos pedir a imediata exoneração, no mínimo, a abertura de PAD, porque esse tipo de professor que diz que Santa Catarina é um estado nazista, não pode e não tem condições de lecionar dentro de uma sala de aula. E quem quiser assinar comigo, estou à disposição. Obrigado, presidente. O próximo orador inscrito, deputado Emerson Stein, também dispõe do tempo regimental. Senhor presidente, mesa diretora, a todos que nos assistem através da TVO, os deputados presentes, deputados que estão na casa. Senhor presidente, parabéns, deputado Gessé Lopes, pelas palavras do uso da tribuna. Eu acho que tem que realmente nossos professores passarem por uma reavaliação e saber o que estão fazendo dentro da sala de aula. Isso realmente está muito difícil, não tenho dúvida disso. Mas quem traz à tribuna, senhor presidente, deputado Antídio, deputado Gessé Lopes, deputado Gerri, mais uma vez, BR-101 nas páginas dos jornais. Agora, a NTT avalia a atuação da Arteris como ruim e fecha portas para novas obras. Mas isso só não via quem não quisesse. E o trecho norte da BR-101 em Santa Catarina não receberá novas obras para melhorar o fluxo de veículos durante a revisão quinquenal do contrato com a Arteris Litoral Sul. É o que decidiu a NTT, após analisar a atuação da concessionária entre 2018 a 2022. Quer dizer, já está vendo o período de 2018 a 2022, que até agora não tinha autuado. A empresa teve nota baixa no processo de qualificação, mas isso só não via quem não quisesse, que a autopista estava realmente fazendo um péssimo serviço à sociedade de Santa Catarina. E aí, deputado Antídio, os municípios das margens da BR-101 e entidades empresariais têm cobrado investimentos para ampliar a capacidade de tráfego e reduzir os congestionamentos no trecho entre Penha e Balneário Camboriú. A velocidade média dos horários de pico é de 10 km por hora. Eu já presenciei isso e vários deputados também devem ter presenciado essa situação. Porém, o contrato não prevê melhorias. Olha só, o contrato realizado pela NTT há anos não prevê melhorias, como terceiras faixas, conclusão de marginais incompletas e adequação de acesso. Mas não é só Penha e Balneário, até Balneário. É Itapema, é Porto Belo, é Tijucas, é Barra Velha, é Governador Celso Ramos, é Biguaçu. E assim vai. A revisão quinquenal prevista em contrato inclui uma análise detalhada dos resultados entregues pela concessionária, uma fórmula complexa que considera manutenção, obras executadas, condições financeiras da empresa e atendimentos de emergência, entre outros. E aí tem a nota da NTT para a Autopista Litoral Sul. Mas só que lá no Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal, não se pode alterar. Tem que pedir ao Tribunal de Contas da União, porque é um contrato que já está praticamente vencido, um contrato que não tem mais o que realizar. E aí diz a matéria da NSC, um viaduto meia-boca em Navegantes pode travar a BR-101. Mas estão lá construindo um viaduto, então por que deixaram iniciar o viaduto? Quer dizer, dinheiro público vai ser jogado fora? Está aqui na matéria, um viaduto meia-boca falado pela NTT. Então por que deixar construir? Não deixa construir. Por que não faz então, deputado Antídio, deputado Sargento Lima, uma nova concessão? Lança uma nova concessão, que aí sim nós teremos uma nova
concessionária, uma disputa, um novo contrato. Não precisa ficar remendando esse contrato, porque o contrato vai se remendando, igual obra que temos aí em vários municípios, e vai se pedindo mais valor. E aí diz a matéria, deputado Antídio, que não devia ter feito isso. Então, quer dizer, uma nova recapagem, que a BR-101 está toda emburacada, tem buraco para tudo quanto é lado, tanto no acostamento, quanto na pista. Você não pode mais fresar e realizar uma recapagem, é uma nova obra. Então, eu sou contrário a essa situação que foi criada agora com a autopista Litoral Sul. Que a Fiesc traz os dados, e a Fiesc aí tem feito um grande trabalho para nos ajudar nesse sentido. E aí vai ter em Brasília uma reunião com a Fiesc, com deputados, deputado Antídio, que é presidente da Comissão de Transportes, também deve participar, nós também deveremos participar, mas nós queremos solução, nós queremos diálogo e solução, não é ir para Brasília bater foto. Quando eu fui prefeito de Porto Belo, eu fui várias vezes na NTT, na autopista Litoral Sul, bater foto. Porque as obras do viaduto ali de Porto Belo, do Sertão Santa Luzia, que já morreu várias pessoas ali, tinha que estar no plano quinquenal. Então vamos colocar no plano quinquenal. E nunca tinha obra nenhuma no plano quinquenal. Está aqui, tem que estar no plano quinquenal. E era lá, e ia na NTT, e aí você vinha para o município e para a região, vai ser realizada a obra do viaduto daqui a 2 anos. Vai ser realizada a obra do viaduto daqui a 3 anos. Mas nem projeto tinha, porque o projeto tem que ser realizado agora por empresários da região. Se os empresários não fizerem a marginal, não sai a marginal. Então é isso que a gente quer para a nossa BR-101. Não, nós queremos solução. Ir lá em Brasília, para não ter solução, também não vai adiantar. Tem que ter solução. Tem que liberar, sim. Eu fiz uma moção que vai ser aprovada aqui, espero os deputados nos ajudarem, de contrariedade. Por que contrariedade? Porque não é o momento de fazer isso. Não é o momento de parar as obras que podem ser iniciadas. Então tem que ter o quê? A revisão do contrato. Senão, lança uma nova concessão. Tem que se lançar uma nova concessão. Olha só como está o Sul, como está diferente do Norte. A gente anda para o Sul, já sente a diferença, deputado Gerri. Já sente a diferença. Você tem pedágio de 50 e 50 quilômetros e paga 2,50. Aqui você tem 2 ou 3 pedágios, você paga 4,70. É para isso que a gente quer a solução. E aí a gente vai se juntar à Fiesc, se juntar a todas as entidades, para a gente realizar. No dia 15 de junho, eu vou esperar a presença de todos os deputados, estamos convidando todas as entidades, deputado Gerri, teremos convidando também o Tribunal de Contas da União, a Autopista Litoral Sul, a NTT, para participar, que nós vamos mostrar as obras que precisam ser realizadas. E aí uma decisão da NTT, ou vocês colocam e dão realmente suporte à Autopista Litoral Sul para realizar as obras, sem aumentar pedágio, ou se lança uma nova concessão. Então, no próximo dia 15, foi aprovada pela Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano a audiência pública lá na Cidade Navegante, onde já estamos mobilizando aí todas as entidades, as empresas que fazem logística, as empresas da região, para que participem e a gente faça a mobilização, deputado Antídio. Seria interessante nós fazermos essa audiência pública no meio da BR, né? Mas a gente vai respeitar. Nós vamos fazer lá dentro do Navegantes. Deputado Antídio, com a palavra. Nobre deputado Emerson, não é inconcebível, né, como Vossa Excelência está anunciando aqui, esses contratos da forma como foram feitos, não dá para acreditar, sinceramente não dá para acreditar que isso tudo tenha acontecido no nosso estado de Santa Catarina. Conte conosco, conte com o meu apoio e, se for possível, o ideal seria fazer audiência pública no meio da BR. Obrigado. Obrigado, deputado Antídio. É porque só assim a gente chamaria a atenção. Vamos chamar a atenção com várias entidades, lideranças nessa audiência pública, para a gente mobilizar e mostrar também. A Fiesc vai estar, FETIESC, FCDL, as entidades importantes de Santa Catarina, mostrando para nós o que pode ser feito. Chamar o Tribunal de Contas da União para que tome uma decisão realmente sobre esse contrato. Ou então, deputado Gessé, se lance uma nova concessão para Santa Catarina, porque desse jeito não tem como
como continuar. Deputado Jerry Cônsoli. Deputado Emerson, de antemão já quero garantir a minha presença na sua audiência pública, né, fazer esse gesto de gentileza. Já fiz o convite para estar na minha, vou estar lá apoiando. Nós acabamos de vir de uma outra reunião e o deputado Antídio, que fez uma colocação muito acertada, né? Acordou-se, contratou-se, cumpra-se. Se não se cumprir, puna-se ou se procure outro caminho. Nós estamos padecendo numa morosidade que a gente não sabe por que isso acontece. Estamos frente a situações como essa que o senhor nos apresenta, né? Da mesma forma, como o deputado Antídio colocou, conte com o nosso apoio, com a nossa participação, porque o assunto impacta a todos nós, tá? Parabéns aí pelas colocações. Obrigado, deputado Jerry Cônsoli. E dizer que é só essa união de esforços já tomou uma proporção desde que iniciamos... Só mais um minutinho, presidente. Já tomou uma proporção quando iniciamos aqui o nosso mandato, junto com o deputado Antídio Lunelli, presidente da Comissão de Transportes. Isso foi aí para a imprensa também, e que a imprensa nos ajude a divulgar mais ainda esse descaso com a BR-101, e não é só a 470, a 280 também, a 470, mas a BR-101 é o nosso eixo principal de ligação do sul de Santa Catarina ao norte de Santa Catarina, que a gente não consegue mais, deputado Antídio Lunelli, as empresas estão perdendo muito, a nossa riqueza de Santa Catarina passa pela BR-101 e a gente precisa realmente que essas decisões sejam tomadas, mas que o governo federal tenha pulso firme, o Ministério do Transporte, junto com a NTT, para dar realmente um suporte melhor para a nossa gente e para Santa Catarina. Muito obrigado a todos, Deus abençoe. Deputado Jerry Cônsoli é o próximo inscrito. Essa é a pronúncia correta, deputado Cônsoli? Ok. Senhor presidente, Pois a não. parte, por favor. Eu gostaria de anunciar aqui a presença da vereadora Juliana de Rancho Queimado, que nos visita hoje, bem como também a vereadora Alessandra de Santa Cecília, que prestigiam hoje a nossa sessão. Então, sejam todas bem-vindas, né? E sintam-se à vontade. Obrigado. Muito obrigado, sejam bem-vindas. Deputado. Okay. Boa tarde, o deputado Marcos da Rosa, que preside a sessão desta tarde. Boa tarde a todos os deputados, visitantes, a todas as pessoas que nos assistem, né? Existe uma política de Estado, através do Ministério da Saúde, a qual os municípios podem se credenciar para prestar os serviços na área da saúde mental e pacientes AD. O Alto Vale do Itajaí dispõe, a princípio, de 2 centros de atendimentos CAPS, sendo que um destes centros está na cidade de Rio do Sul e o outro na cidade de Ibirama. Vale salientar que estes centros são municipais e não teriam a obrigação, porém atendem demandas de outros municípios. O que ocorre é que Rio do Sul, nesse momento, não consegue internar os pacientes por não ter onde inserir os mesmos na fila do CISREG. Esta inserção, até 30 dias atrás, era efetuada pelo Hospital Samária, que agora está impedido de colocar esse paciente na fila do CISREG por deliberação 099 da CIB do ano de 2021. A secretária da Saúde do município, devido à informação constante da própria deliberação, dirigiu-se ao Hospital Regional solicitando que o mesmo recebesse esses pacientes subagudos. A manifestação do Hospital Regional frente a este caso posiciona-se que, em caso de receber via pronto-socorro, tamanha demanda de pacientes que não se enquadram em caso de urgência e emergência poderá acarretar superlotação do pronto-socorro e atraso no atendimento a pessoas que realmente precisam de atendimento de urgência e emergência. Desta forma, a secretária procurou o Estado relatando as dificuldades em atender os pacientes de saúde mental, através da macro-regional de Blumenau. Haja vista que nem CAPS, nem Hospital Samária e nem tampouco o Hospital Regional têm condições ou autorização de fazer a inserção desses pacientes no CISREG. A macro-regional posicionou-se reafirmando o que consta na deliberação da CIB. Vejamos, senão, o fato de que nem CAPS, nem hospitais podem fazer a regulação, então os pacientes estão condicionados a um roda-moinho, estão no limbo, sem atendimento algum, frente à burocracia que os órgãos públicos impõem a esta situação, onde o Estado se isenta do problema se defendendo com uma deliberação que não atende, não resolve, não mostra caminhos para se resolver. É verdade afirmar que no município existe estrutura para receber esses pacientes e não pode fazê-lo
ou fica sem ação legal diante da situação devido à burocracia do Estado. Ou seja, o CAPS atende mensalmente 600 pacientes em uma única cidade do Alto Vale do Itajaí e não pode realizar as internações. Tão ruim quanto não ter estrutura, ter a estrutura de internação para esses pacientes, mas não conseguir a internação devido à burocracia. Sendo assim, estamos criando as condições para que os pacientes se tornem... Sendo assim, se não atuarmos positivamente ou proativamente para atender de pronto, nós estaremos criando condições para que os pacientes se tornem casos de urgência e emergência por ficarem esperando o devido atendimento. O paciente subagudo, devido ao não tratamento, passa a ser um provável paciente portador de quadro grave de saúde mental. Nós não estamos tratando, nós estamos condicionando esses pacientes a submergir a um mundo de dor, onde o paciente assente, mas não sabe onde dói. Quem de nós, senhores deputados, não ouviu falar recentemente, pelo menos, de um caso de suicídio? Ou de um jovem que deixa o seio da família para viver em um mundo de dor emocional, acarretado pelo uso de drogas, ou ainda de famílias destruídas pelo uso abusivo do álcool? Sofre o doente e adoece a família que padece devido a condições de um convívio conflitoso, com comunicação agressiva, em muitos casos vergonha da família, não aceitação, e assim entram em um círculo vicioso de sofrimento que leva outros membros da família a descaminhos e a não evolução social. Senhores deputados, eu quero propor uma reflexão. Mentalizemos o bom convívio em família que cada um de nós tem, e em um gesto de empatia nos coloquemos na condição dessas pessoas, destas famílias, e que tentemos sentir o quão dolorido é ver o mundo por um prisma solitário e de sofrimento, onde não se é compreendido, nem se vê uma perspectiva de cura. Eu não vim aqui fazer defesa a nenhum crime ou nenhuma pessoa que tenha agido de maneira criminosa, mas o que leva um homem a munir-se de um machado, criar um plano com frieza e assassinar 4 crianças dentro de um santuário chamado escola, que é o lugar onde nós levamos todos os dias os nossos filhos para aprender? O que leva um adolescente a atentar contra a vida da própria mãe que está grávida? E o que leva uma pessoa a atentar contra a sua própria vida? Então vamos mensurar o problema social que estamos incubando em uma cidade que em 30 dias já acumula 12 pacientes com quadro de saúde mental grave para internação, esperando que algum órgão faça a inserção do seu nome na regulação. Em 30 dias é sabido que um paciente de saúde mental tem um quadro evolutivo que vai dos primeiros sintomas de depressão, demência, esquizofrenia, ideação suicídia, dependência química, psicopatia, ao quadro radical de atentar contra o outrem ou contra a sua própria vida. O processo é muito rápido. A solução temporária que eu proponho aqui é que o CAPS possa fazer a inserção desses pacientes na fila de regulação. Outra opção temporária é que o Estado faça a habilitação de demais hospitais para que se tornem porta aberta em saúde mental na região do Alto Vale para receber os pacientes. A solução ideal é a alteração da deliberação para que o Hospital Samaria e demais hospitais no Estado possam, então, receber pacientes como já se havia fazendo. A exemplo do Hospital Samaria, na cidade de Rio do Sul, que até o dia 18/4 vinha recebendo esses pacientes. O objetivo nosso é a prevenção e tratamento das doenças, e não o descaso de deixar os pacientes atingirem tal estado de necessidade do serviço de urgência e emergência. É preciso destacar que o Centro de Atenção Psicossocial, especialmente o de Rio do Sul, teve de cumprir uma série de requisitos para habilitação no Ministério da Saúde. Um deles é o quadro mínimo de profissionais habilitados para recomendar o tratamento de cada caso, sendo às vezes a internação. O questionamento que fica diante da deliberação da CIB é da insistente dissídia do Estado para a solução deste problema e a hipocrisia de exigir dos hospitais de referência o serviço de urgência e emergência, pronto-socorro, para a entrada na internação dos pacientes, sobrestando a recomendação médica de internação pelos profissionais habilitados no CAPS do município.
Isso onera os cofres públicos e o defasado caixas dos hospitais, como estão nesse momento no Estado, onde o município paga pela manutenção do CAPS, o hospital paga pela manutenção do pronto atendimento e a população paga, muitas vezes, com a vida pela morosidade do tratamento de saúde mental, enquanto o Estado se furta a propor uma solução. Para tanto, eu acabo de propor uma alteração na CIB e quero aqui pedir o vosso apoio para aprovação nas comissões e uma aprovação favorável a isso quando se encontrar aqui em votação. Agora vejamos, hoje pela manhã eu solicitei uma reunião com a secretária adjunta de saúde, senhora Letícia Matos, que me recebeu muito bem, com muita vontade de encontrar caminhos para resolver as situações. Junto com ela estava o senhor Douglas, gerente regional de saúde de Blumenau e responsável pela regulação. Fomos todos muito bem recebidos, tivemos uma conversa pautada em resolver e já saímos de lá com uma solução de, na sexta-feira, eu acompanhar o senhor Douglas na cidade de Rio do Sul, para que possamos visitar os hospitais, conversar com as pessoas e, nesse primeiro momento, resolver os pacientes que apresentam um quadro de necessidade de internação, sem desrespeitar filas, sem desrespeitar leis. E também conversar para que se tornem mais hospitais porta aberta para receber esses pacientes e credenciá-los, credenciar ainda mais leitos para atender a demanda atual e o que está por vir. Porque o cenário e os estudos a que tivemos acesso mostram um quadro evolutivo da saúde mental do Estado cada vez maior. Então, o quadro de pacientes de saúde mental aumenta, o quadro é grave, a quantidade aumenta, numa velocidade muito maior do que vinha acontecendo, principalmente nesse período pós-pandemia, e nos cabe nos antecedermos a esses problemas, prepararmos os hospitais para receber essa demanda. Deputado Gerri, presidente, se me permite um minuto, Vossa Excelência, por favor. Com a palavra, deputado Mioto. Deputado, quero parabenizá-lo por essa preocupação com os CAPs, mas também quero fazer aqui uma ponderação com relação à saúde. Santa Catarina, nós já estamos indo, daqui a pouco, para 8 milhões de habitantes. A nossa estrutura física de hospitais é a mesma de 20, 30 anos atrás. Eu não planejei esta fala aqui, mas veja, o que ampliou no último ano, nos últimos 8, 10 anos? O Regional de Chapecó, o Marieta ampliou alguma coisa, nós estamos indo para 8 milhões de habitantes e precisamos ter uma política de investimento, construção de hospitais, ampliação da rede. Eu não culpo gestão A, B ou C, é um problema macro que talvez esta gestão, governador Jorginho, possa trazer uma solução, mas nós precisamos melhorar a nossa infraestrutura da saúde, isso está assim na cara de toda a população, de todos nós aqui. Parabéns pelo seu pleito. Obrigado por contribuir. Próximo deputado inscrito, Antídio Lunelli, que também dispõe do tempo regimental. Senhor presidente, meus cumprimentos aos colegas deputados e deputadas e a todos que nos acompanham pelos canais da LESC. E hoje eu venho a esta tribuna manifestar a minha preocupação com a questão da demarcação das terras indígenas e o seu impacto direto em Santa Catarina. Se aproxima a data em que o Supremo Tribunal Federal deve retomar o julgamento de recurso que discute se a data da promulgação da Constituição Federal, em 5 de abril de 1988, deve ser adotada como marco temporal para a definição da ocupação das terras por indígenas. A decisão do Supremo Tribunal Federal terá repercussão geral, ou seja, passará a orientar o julgamento de conflitos semelhantes em todo o país.
Em Santa Catarina, a possível derrubada do marco temporal, como desejam alguns grupos, vai resultar em prejuízos imediatos no município de Abelardo Luz, no oeste, e na cidade de Palhoça, na região da Grande Florianópolis. Segundo a Secretaria de Estado da Agricultura, considerando só estas duas localidades, caso o marco seja derrubado, cerca de 500 famílias que são produtoras de milho, arroz, soja, suínos, aves e leite serão diretamente impactadas. E tem mais, Santa Catarina conta com 10 áreas a serem demarcadas, passando desta forma para a posse dos indígenas em virtude da possível rejeição do Supremo Tribunal Federal ao marco temporal. Esta medida terá impacto social, econômico, jurídico e até mesmo de segurança, já que corremos sérios riscos de termos conflitos nas áreas compreendidas pela demarcação. Economicamente, estamos falando de uma perda direta no valor bruto de produção de 75 milhões, que é um prejuízo. Na parte social, como ficarão essas famílias que vivem há anos nestas localidades? Vamos aceitar que elas percam de um dia para o outro o seu sustento e o seu abrigo? Segundo o IBGE, em média no Brasil, são destinados 935 hectares para cada família indígena, contra 64 hectares para cada família de agricultores. A diferença fica maior ainda quando trazemos essa comparação para Santa Catarina. São apenas 34 hectares para cada família de agricultores, ou seja, há um espaço 30 vezes maior reservada aos indígenas do que aos agricultores catarinenses. Dados da Secretaria da Agricultura do Estado mostram que hoje no Brasil as terras indígenas compreendem um espaço territorial como o de Santa Catarina. Mas se as novas demarcações forem confirmadas, pasmem, senhores deputados, teremos 30 Santa Catarinas de terras indígenas no Brasil. Estamos sendo engolidos por uma falsa versão de proteção aos povos indígenas e com isso estamos penalizando o nosso pequeno agricultor. Eu lembro a vocês, a agricultura de Santa Catarina é formada, sobretudo, por pequenos agricultores, pela agricultura familiar. Gente que trabalha dia e noite, no sol e na chuva. Gente que não tem apoio do poder público, na maioria das vezes. Estas áreas que podem ser agora consideradas indígenas são áreas com mais de 150 anos de escrituras públicas concedidas pelo Estado. Trata-se do campo, aquele mesmo campo, nobres colegas, que sustenta a cidade, que emprega, que garante o sustento de milhares de famílias e que contribui ativamente com o desenvolvimento econômico de Santa Catarina e do Brasil. Não podemos nos omitir diante desta arbitrariedade que, se concretizada, vai tirar em definitivo a paz do nosso campo, podendo causar ainda mais conflitos, invasões e insegurança jurídica em relação a este tema em todo o nosso país. Estamos vivendo dias de insegurança jurídica, o que coloca em risco o direito à propriedade privada, direito previsto na nossa Constituição. A propriedade destas terras é consolidada e uma decisão judicial não pode ir contra a letra da sua própria Constituição. A nossa lei maior, ela é soberana. Respeito à cultura e os anseios de cada indivíduo e dos povos indígenas. Mas avalio que, para conseguirmos resolver esse impasse, precisaríamos deixar de lado as ideologias
e paixões para discutir soluções que, de fato, venham de encontro às necessidades reais dos atores envolvidos nesta questão. O que temos visto ao longo dos anos, inclusive em outras pautas indigenistas, é que a atuação antiética de algumas entidades e atividades que entram neste cenário, propondo aos seus a posse de algo que não lhe é devido, chegam com promessas vazias e se fecham ao diálogo. Criam um problema e jogam nas costas do Estado a responsabilidade pela sua resolução. Ao invés de promoverem a desinformação, estes grupos deveriam ser claros em suas agendas. Não adianta demarcar terras de forma geral sem critérios. Não faz sentido resolver uma demanda criando outra, deixando um rastro de injustiças e precedentes de insegurança jurídica. Não podemos aceitar, de forma alguma, a ampliação ou criação de mais 1 milímetro de reserva indígena aqui no nosso querido estado de Santa Catarina. Por isso eu defendo aqui, nesta tribuna, e peço o voto de vocês, nobres colegas, a uma moção pedindo o reconhecimento do marco temporal que poderá prover a segurança jurídica ao nosso setor produtivo. Há uma tentativa de alguns deputados federais de pautar esta questão no Congresso antes do julgamento no Supremo Tribunal Federal. Esta também pode ser uma saída para o impasse que estamos enfrentando. De qualquer maneira, esta casa precisa se posicionar. Conto com o apoio dos colegas deputados. Contem sempre comigo também para qualquer iniciativa que envolva a defesa do nosso campo. O campo merece a nossa atenção. O campo merece também os nossos esforços e dedicação, tanto quanto ele nos entrega e nos proporciona diariamente. Vamos juntos pela defesa do nosso povo, do nosso campo e do nosso agronegócio. Muito obrigado. Seria isso, senhor presidente. Deputado Ivan, um minuto só, não dá tempo, deputado Ivan. Então, o senhor vai falar, se o senhor desejar, no horário do seu partido. Falta 1 minuto somente. Então, no bloco, no horário dos partidos políticos, o primeiro partido aqui pela ordem, Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT. Algum deputado vai fazer uso da palavra? Bloco Podemos, Republicanos e Novo. PP, PSOL, deputado Ivan Nats vai fazer, então, a sua fala no horário do PP, cedido pelo deputado Altair Silva. Deputado Ivan Nats. 5 minutos. Quero agradecer a gentileza do deputado Altair, nosso time do PP aqui, que cedeu o espaço para falar sobre um assunto que foi muito comentado aqui nos últimos três anos, que foi o caso do maior roubo de dinheiro público conhecido em Santa Catarina. O roubo dos 33 milhões de reais dos respiradores. Pode não ter sido o maior roubo, mas foi o maior roubo conhecido do nosso Estado. E o que a Assembleia Legislativa fez na CPI dos respiradores foi histórico. Os deputados fizeram um minucioso trabalho de investigação que consumiu 3 meses do Parlamento catarinense, sobre a brilhante presidência do deputado Sargento Lima, e chegou à conclusão de como aconteceu o roubo dos 33 milhões de reais, como as pessoas envolvidas naquele processo
chegaram a ter acesso aos 33 milhões de reais em um único dia. Ou seja, no mesmo dia que eles decidiram comprar, eles também decidiram pagar. Os envolvidos e a participação culposa de cada um deles. Ao final, a CPI dos respiradores foi convalidada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pelo voto dos seus 5 desembargadores, que referendaram não o trabalho do deputado Lima, nem o trabalho do deputado Nats, mas o trabalho da Assembleia. Foi a Assembleia que fez a CPI dos respiradores. Foi a Assembleia que construiu essa história. E foi a Assembleia que entregou para o Ministério Público a investigação prontinha de como roubaram os 33 milhões de reais. Está tudo registrado aqui. As conversas de WhatsApp, como é que eles conversaram, como é que eles trataram da compra, como é que um rabiscou para o outro, como é que eles trocaram as informações. Aqui, ó, está para ver na televisão lá, aqui são registros de aparelhos celulares, de WhatsApp. Como é que eles se combinaram para roubar os 33 milhões de reais? O histórico fotográfico das manchetes que trouxe para a Assembleia Legislativa uma maior audiência que esse parlamento já viu, em termos de acompanhamento. E tudo registrado nesse livro que conta a história dos 33 milhões de reais. Os agentes, como cada um participou, como cada um teve o seu envolvimento nesse processo. E, deixa eu ver se eu encontro aqui, o dia da compra, como eles compraram o aparelho que foi apresentado, como é que eles se apresentaram, uma conversa do advogado Leandro Barros, dizendo o seguinte: pode comprar, eu garanto, a empresa é boa e vai entregar os equipamentos. Aqui. E o ciclo de pessoas que se envolveram nesse processo. Tá? Todas as pessoas que se envolveram nesse processo, como foi, quem foi quem, tudo isso foi relatado e, ao final, convalidado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A pivô de todo esse processo, que, não tenho dúvidas, foi talvez usada ou foi uma inocente de mentirinha, a Márcia Pauli. E tudo isso foi muito bem anotado aqui. O que eu queria dizer isso para os senhores? Que passado toda essa investigação, eu precisava de mais 2 minutos. Mais 2 minutos. Passada toda essa investigação, todas essas provas, todos esses depoimentos, toda essa apuração, ninguém foi preso. Deputado Nelly, ninguém foi preso. A Márcia Pauli ganhou uma férias de 30 dias. O processo contra o governador Carlos Moisés foi arquivado. E os envolvidos nesse roubo estão aí em alguma escrivaninha de alguma delegacia explicando como é fácil roubar dinheiro público nesse país. Isso aqui é a verdadeira facilidade que se encontra em desviar recurso público e comprova ainda mais os nossos vergonhosos índices, que menos de 1% das denúncias de corrupção resultam em alguma condenação, deputado Lunelli. É triste. Nobre deputado Ivan Nats, isso em muitos momentos nos desmotiva, né? Nós que queremos que as coisas funcionem bem, mas, de outro lado, também o entendimento de que a nossa justiça poderia ser muito mais ágil, muito mais severa, né? Um momento que a gente entende da dificuldade, mas, gente, dinheiro desviado, seja ele R$1,
ou seja, R$1 milhão ou R$100 milhões, ele foi desviado. Então, isso nos entristece muito, sabe, nobres deputados. Por isso, ainda, deputado Ivan, nós estamos aqui tentando, reforçando para que nós tivéssemos um Estado muito melhor, um país melhor, mas nos entristece muito nesses momentos. Obrigado, nobre deputado. Eu agradeço. Para encerrar, senhor presidente, eu fico triste. O cara que disse que podia comprar, que ele garantia a entrega ao Leandro de Barros, sabe qual foi a pena dele? Uma multa de R$40 mil. Foi a pena dele. R$40 mil. E assim não se sabe mais o que aconteceu. Então, deputado Lima, Vossa Excelência tem a palavra. Vou pedir pela ordem, pode... Vou pedir pela ordem. Permaneça aí. 30 segundos para a conclusão, por gentileza. Agradeço, senhor presidente, agradeço o deputado, e a maioria dos deputados antigos já conhece o material, mas os novos vão receber o presente para acompanhar, para que isso nunca mais se repita em Santa Catarina. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Por gentileza, deputado Ivan, permaneça na tribuna. Ouço o sargento Lima pela ordem. Desculpa. Deputado Ivan, foi um orgulho para mim participar dessa CPI do lado de Vossa Excelência, na condição de presidente dela. Pude acompanhar o esforço hércules do senhor em tentar dar celeridade dentro do prazo, tamanho era o volume de todo o material para ser destrinchado por essa CPI. Fiquei muito contente também de dar essa resposta para o catarinense, na maior audiência da história da Assembleia Legislativa, no acompanhamento pelas redes sociais. Como presidente ali, eu pude ficar muito triste quando eu vi a anulação da condenação do ex-governador Carlos Moisés. E me perguntaram para mim, Lima, o que vai acontecer disso? Eu falei assim, eu divido essa minha tristeza com mais 9 deputados que eram membros daquela CPI, eu divido a minha tristeza com 5 desembargadores que disseram, sim, existe. Por favor, abrir o microfone por mais 30 segundos. Que existe sim o crime de responsabilidade, e parabenizar o senhor por ter criado esse material e disponibilizar ele, para que ele sirva para as futuras gerações aí de parlamentares que estiverem aqui, de qualquer pessoa que queira ingressar no serviço público. Leia esse material. Talvez seja um alerta, uma luz vermelha no painel para que isso nunca mais aconteça no estado de Santa Catarina. Por gentileza, só mais 30 segundos, então, para o deputado Ivan Nates concluir o seu pronunciamento. Deputado Lima, senhores deputados, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina fez a sua parte. Nós fizemos a nossa parte. Nós fomos até onde a legislação nos permite e nos permitiu ir. E fizemos muito bem feito. Agora, as outras instituições é que têm que fazer o trabalho dela. Muito obrigado, deputado Lima. Ainda no horário reservado aos partidos políticos, deputado Sargento Lima vai falar pelo PL. Dispõe do tempo de até 16 minutos. Muito boa tarde, presidente. Muito boa tarde, senhores deputados. Muito boa tarde a todos aqueles que nos acompanham pela nossa mídia e também pela TVAL. Nós vivemos no país uma crise moral muito grande. Talvez seja ela a mais impactante e mais alarmante crise que nós vivemos nos últimos anos, ou quiçá na nossa história. Não somente pelo fato de termos um presidente da República que precisou passar por um contorcionismo da justiça para ocupar aquela cadeira, mas vindo aqui para o nosso mundo, para o nosso microambiente do estado de Santa Catarina, nós estamos aí com alguns 16 prefeitos presos, e isso reflete na opinião pública sobre o político de forma muito negativa. Mas eu quero reafirmar para cada um daqueles que nos acompanham que, sim,
existem homens que estão realmente comprometidos com o seu sagrado compromisso de oferecer aquilo que há de melhor para o cidadão catarinense, políticos que trabalham muito de forma honesta e de forma muito honrosa. De forma especial, quero fazer menção ao nosso governador Jorginho Melo, por um dos mais importantes projetos, se não o mais importante projeto do qual se foi noticiado até hoje, que é a faculdade gratuita. Obviamente que muitos podem questionar o nome desse programa, faculdade gratuita, tendo em vista que ela não é gratuita, né? Mas ela é aquele nome que garante uma acessibilidade para que todos possam ter a oportunidade de concluir o seu ensino superior, sim, subsidiado pelo esforço hércules de cada um de nós catarinenses, pagadores de impostos. Isso trata-se de um investimento. Isso trata-se de investimento. Por tantas e tantas vezes escutamos nesse plenário da importância de investir naquilo que é fundamental e importante, e não existe nada mais importante do que investir na formação dos nossos jovens, porque nós trabalhamos na política sempre com pensamento de longo prazo, que as coisas aconteçam bem e aconteçam para sempre. Então, esse investimento que será feito nesse importantíssimo programa que, como eu disse e repito e falo em bom tom, talvez seja um dos mais importantes da história de Santa Catarina. Óbvio que ele vem e eu não entendo por que ele chega na casa, e antes de chegar na casa foi criada uma balbúrdia tão grande em torno de um assunto que foi esmiuçado tantas vezes e foi colocado à disposição para aqueles que gostariam, deputado Napoleão, de saber o que realmente nós estaríamos por receber nessa casa. Não foi feito mistério nenhum, e o mistério foi descoberto e desvendado e entregue aqui nessa casa. Me chama a atenção, lá no parágrafo 4º desse PL 162, que nós vamos votar aqui nessa casa, em breve, no plenário, lá no artigo 5º, no inciso 2º, que trata-se das IES, que terem a obrigatoriedade de serem mantenedoras de sede no estado de Santa Catarina, deputado Antídio. Que pese que nós temos que, sim, ter um olhar liberal em relação a quem investe e como investe no estado de Santa Catarina, mas o mais importante de tudo é nós aqui sermos aquele CIL, aquele cara, aquele legítimo representante dos interesses dos catarinenses. Então é importantíssimo para as IES ali prestarem bem atenção nos simples requisitos que elas têm que cumprir para poder fazer parte desse programa. Uma delas é até a sua sede no estado de Santa Catarina. Isso se chama proteção de mercado. Ora, que nós temos que olhar com uma visão liberal ou com uma visão social para tudo. Em relação à visão social, eu já digo que Santa Catarina tem o melhor projeto social do universo, de todo o planeta Terra. Afinal de contas, nós enviamos, sem saber o que foi feito, 90 bilhões para o governo federal. Então, duvido muito que tenha outro estado aí que colabora de forma tão efetiva para que projetos sociais sejam tocados, sejam efetivamente colocados em prática em todo o território nacional. Porque dos 107 que nós enviamos, só recebemos 10 de volta. Então, nós ajudamos muito o nosso Brasil, nós ajudamos muito o nosso país, embora eu afirmo com certeza, eu não acho, porque quem inicia uma frase com a palavra eu acho, é porque perdeu alguma coisa e agora está achando. Eu afirmo com absoluta certeza que essa distribuição
ela não é justa para com o catarinense. Então, essa manutenção dessa proposta, ela tem que ser acatada por esse plenário. Esse é um fato muito importante. Questiona-se também o porquê do teto de 20 salários para o curso de medicina e de 10 salários para os demais cursos. Ora, nós estamos falando da renda global familiar. De toda a somatória de toda renda global familiar. E nós não podemos pensar nesse exato minuto em apenas cantar a música que os nossos eleitores, os nossos seguidores em redes sociais querem ouvir. Nós temos que pensar também nas próximas gerações. Ou em 2 ou 3 anos nós estaremos com dinheiro, com vaga para o curso, porém sem alunos. Nós vamos afunilá-la, num curto período de tempo, o acesso a esse curso. Se alguém tem como preocupação primária a alimentação, tem apenas como preocupação primária não ficar embaixo de uma ponte coberto com jornais, com certeza a formação superior deve ser de uma das últimas preocupações. E se nós comprometermos uma renda que, no meu entendimento, é justa para alguém, num total de 10 salários mínimos, para uma renda global familiar, nós vamos ver que não se precisa ser nenhum milionário para poder completar essa renda. E, como eu disse, todo o programa ele tem que ter a perspectiva de duração de longo prazo. Nós estaremos defendendo também essa pauta aqui dentro, muito em breve. Então, façam esse cálculo. Em relação às instituições de ensino privado, muito claro, nós temos ali vários requisitos que podem ser atendidos, que são muito simples e que simplesmente oferecem garantias para que não haja a duplicidade de recebimento de algum fundo que não seja mesmo através do Fundeb, para que ela possa estar recebendo ali o pagamento da bolsa estendida. Nós temos essa garantia importantíssima da sede ser em Santa Catarina, entre outros ali, não de menor importância, mas tão importantes quanto, que fala da sua obrigação de dizer como, quando e como está fazendo esse curso aqui no estado de Santa Catarina, que daí sim fica atrelado à qualidade do ensino, que isso é de responsabilidade da Secretaria do Estado de Educação verificar. Então, eu quero aqui, de pronto, parabenizar nosso governador Jorginho Melo, que honrou um compromisso de campanha, e eu acredito muito mesmo que isso seja algo que vai oferecer frutos maravilhosos no futuro muito próximo. Se a gente for olhar na vida de um histórico de um estado, 5 anos não é nada, 4 anos não é nada, 8 muito menos, e ele está trabalhando para aqueles próximos que sentarem na cadeira do governador tenham menor preocupação com a qualificação de mão de obra, que é o que realmente hoje está sendo um impeditivo de empresas se instalarem no nosso estado. Então, eu acredito cegamente nisso, tenho plena certeza de que nós estamos oferecendo algo maravilhoso para o catarinense. Enquanto governo, tenho certeza que ele também dorme com essa consciência tranquila, e nós aqui também temos que tomar muito cuidado para não estar capitaneando possíveis eleitores no futuro ali, por defenderem pautas que só serão muito bem-vindas para elas, mas não bem-vindas para o catarinense, como eu disse, protegendo sempre o nosso mercado, protegendo as nossas empresas, respeitando aqueles que durante muito tempo investiram todo o seu potencial de trabalho, todos os seus recursos no estado de Santa Catarina. Dito isso, espero que, de coração,
avaliem muito bem, leiam muito bem o projeto da faculdade gratuita. Ele é muito explícito, ele é muito claro, ele não depende de uma profunda análise e de algo que seja impossível de ser feito, e está muito claro ali para que as nossas empresas catarinenses também consigam ter o seu espaço, passaram de 10% para 20%, algo inédito e jamais esperado. Mas o mais importante do que tudo isso é mostrar para o catarinense que cada um desses 40 deputados são responsáveis pela forma que votam, que não pensam apenas em defender um pequeno setor, mas pensam em defender fervorosamente 7 milhões de catarinenses. Tenho enfrentado algumas críticas em relação a isso, porque não sou um deputado de sindicato e nem de representação de classe, que defende interesses de pequenos grupos, mas essas críticas elas soam para mim como um elogio. Um elogio. O que é bom para todos deve ser bom para um e não o contrário disso. Então, estou ávido, ansioso para que a gente possa discutir isso aqui em plenário, estou me preparando bem e levar considerações importantes para todos os senhores e priorizar a defesa do mercado catarinense também dentro da área de educação. Obrigado, presidente. Ainda no horário reservado aos partidos políticos, o deputado Marquito também dispõe do tempo de até 3 minutos. Senhores deputados, ao público que nos acompanha, eu trago aqui nessa tribuna um tema muito importante e relevante, na minha opinião, que foi a exoneração da dona Alice Kirten, da Secretaria de Assistência Social, Família e Trabalho e Renda do Estado de Santa Catarina. Uma secretaria muito importante. Uma secretaria que tem o tema da segurança alimentar e nutricional, que tem todas as políticas públicas de habitação social para o Estado de Santa Catarina. Uma secretaria que é responsável por todo o Sistema Único de Assistência Social do SUAS, que atende crianças em estado de violência, que atende mulheres em estado de violência, que atende as pessoas que mais necessitam, que lida com toda a política de assistência social, como, por exemplo, os cadastros do Bolsa Família, os CREAS, que são os Centros de Referência e Assistência Social regionais. Portanto, uma secretaria de profunda relevância. E a exoneração da senhora Alice Kirten é resultado também da falta de apoio de recursos financeiros e também de moral que aquela secretaria tem no Estado, no governo do Estado de Santa Catarina, do governador Jorginho. Eu queria reiterar que é muito preocupante, e é nosso papel fiscalizador, nós temos uma Secretaria de Assistência Social, de Família e Renda, que não tem hoje nomeada uma secretária e um secretário. É ainda mais preocupante saber que havia uma secretária que foi exonerada por conta de falta de estrutura e de recursos para desempenhar o seu trabalho, pela relevância que aquela secretaria tem. Então, eu faço aqui um apelo à bancada do governo, ao líder de governo, que se garanta que essa secretaria tenha a condição, a estrutura, o recurso do tamanho e da relevância que ela desempenha nas políticas públicas para o Estado de Santa Catarina. Então, me coloco integralmente à disposição para discutir e desempenhar, até porque ali tem muitas políticas setoriais que atendem as pessoas que mais precisam, é para atenção aos mais pobres do Estado de Santa Catarina, aqueles que mais precisam do Estado, aqueles que mais precisam de políticas públicas e, portanto, é uma secretaria que precisa de ter a sua relevância. Então, trago aqui em manifesto a importância de garantia de infraestrutura, mas mais do que isso, entender que houve uma exoneração por falta de apoio de recurso financeiro para realizar os trabalhos. Então, deixo aqui meu manifesto, me coloco inteiramente à disposição
para auxiliar, inclusive, nesse processo, porque quem ganha são os catarinenses. Bloco Social Democrático, MDB, PSDB. Bloco União, PSD, PTB. Não havendo mais deputados inscritos, eu suspendo a sessão até o próximo horário, até às 16 horas, conforme o nosso regimento interno.